Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês, em especial dos nossos convidados, Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn na América Latina, e Vinícius Mota, secretário de redação da Folha de São Paulo. Eu farei a apresentação dessa versão resumida do Edelman Trust Barometer nos próximos 15 minutos, e depois nós vamos abrir para um debate com os nossos convidados, e eu desde já incentivo todos a mandarem perguntas via chat. A versão completa do estudo estará daqui a pouquinho no nosso site, edelman.com.br, e todos vocês aqui receberão uma edição da nossa newsletter Edelman Comunica, com o resumo dos principais achados. Há 21 anos, a Edelman estuda reputação e como a confiança afeta as relações nas sociedades. Nesse ano, fizemos a sondagem com 33 mil pessoas em 28 países, cerca de 1.150 entrevistados por cada país. Os dados foram coletados entre outubro e novembro do ano passado. Em algumas perguntas, os resultados são segmentados entre o que chamamos de público informado, que precisa atender a alguns critérios específicos, como faixa etária de 25 anos, de 25 a 64 anos, formação universitária, um consumo regular e consistente de notícias e estar no topo da pirâmide em relação à renda per capita. E a base da pirâmide é a população em geral, tirando o público informado. Os resultados do Barômetro da Confiança se dividem em 3 categorias. Os países com a cor vermelha são aqueles que se encontram na faixa de desconfiança. O cinza se encontram aqueles na faixa de neutralidade e acima, aqui no topo do slide, países onde a confiança é positiva. Essa média da confiança ela é resultado da confiança em 4 instituições, como a gente vai ver mais em detalhes à frente, que são empresas, ONG, mídias e governos. O resultado global, ele mostrou uma pequena variação, como vocês podem ver aqui em cima. No ano passado, o índice global médio era de 54 pontos, no nível de neutralidade, e houve um aumento para 56 pontos, mantendo o nível de neutralidade. Embora na média global essa oscilação tenha sido pequena, se considerarmos individualmente, muitos países mostraram mudanças bastante robustas no nível de confiança, seja para cima ou para baixo. Um exemplo é a China, que teve uma queda de 10 pontos, embora ainda esteja no nível de confiança. O Brasil foi uma exceção nesse cenário, como vocês podem ver aqui, mantendo um índice de 51 pontos no nível de neutralidade, sem nenhuma oscilação em relação ao ano passado. É realmente surpreendente que isso tenha acontecido em um ano tão assustador como 2020. A maioria dos brasileiros ainda não foi vacinada, mas certamente estamos anestesiados. Quando analisamos, no entanto, a diferença entre a opinião do público informado e da população geral, o Brasil acompanha o movimento global de disparidades. No global, o público informado está 16 pontos mais confiante do que a população geral. E no Brasil, essa diferença é de 15 pontos. O que significa dizer o seguinte: se a pesquisa fosse feita apenas com o público informado, o Brasil estaria na categoria dos países com confiança, com 62 pontos. E, ao contrário, se a pesquisa tivesse sido feita apenas com a população geral, ou seja, com a base da pirâmide, o Brasil estaria no nível de desconfiança com 47 pontos. Esse índice de 51 pontos, que ficou sem oscilação na neutralidade, é resultado da média de confiança nessas 4 instituições. As empresas perderam 3 pontos, mas ainda são a única instituição de confiança. ONGs também perderam 3 pontos e estão no nível de neutralidade. Mídia e governo ganharam pontos, mas estão no nível de desconfiança. As empresas têm sido as instituições mais confiáveis no mundo inteiro. Em 18 dos 28 países pesquisados nesse ano, esse foi o resultado. Perguntamos sobre a relação entre competição
competência e ética. No Brasil, as empresas agora são a única instituição vista como competente e ética ao mesmo tempo, melhorando a sua posição em relação ao ano passado, quando era vista como competente, mas não ética. Desde 2018, em adição a essas 4 instituições que sempre pesquisamos, a Edelman adicionou uma outra instituição, que é o Meu Empregador. E como as pessoas, em geral, nós estamos muito mais propensos a acreditar no que é próximo e no que é familiar, essa instituição ganhou relevância e hoje lidera em termos de confiança, com uma significativa diferença em relação aos demais. Então, no Brasil, a pontuação é de 79, num nível bastante significativo de confiança. A pandemia não está apenas testando a confiança nas instituições, como também está alimentando medos que já existiam na sociedade. Todos nós nos tornamos muito mais vulneráveis. Pegar Covid, no entanto, não é a maior preocupação dos brasileiros. Uma porcentagem ainda maior está preocupada com perder o trabalho e a perda de liberdades civis. A pandemia certamente aprofunda e aprofundou inequidades ao redor do mundo. No Brasil, mais de 7 em cada 10 brasileiros concordam que aqueles que têm menos privilégio, educação, dinheiro, recursos, estão sendo mais penalizados e sofrem mais com a crise sanitária e econômica da pandemia. A escalada desses medos tem criado um aumento drástico na urgência de encontrarmos soluções para problemas da sociedade. Na pergunta sobre se certos problemas da sociedade se tornaram mais ou menos importantes comparados ao ano passado, melhorar o sistema de saúde ganhou disparado com 76 pontos. Melhorar o sistema educacional também é uma prioridade hoje para os brasileiros e combater a pobreza nesse país. As bases mais fundamentais da sociedade precisam urgentemente ser consertadas. A confiança nunca foi tão posta à prova como nesse ano. E como vocês verão nos próximos slides, há uma crise generalizada de confiança nas lideranças. Em meio a problemas urgentes, pouco se confia nos líderes da sociedade. Autoridades de governo, CEOs, jornalistas e até mesmo líderes religiosos encontram-se em nível de desconfiança. Confia-se nas pessoas mais locais e familiares, tais como pessoas da minha comunidade local, que perderam 12 pontos, mas estão num nível de neutralidade. O CEO do Meu Empregador é também uma liderança confiável e até mesmo cientistas perderam 9 pontos, embora ainda estejam num nível de confiança ou de credibilidade. Ao mesmo tempo em que estamos perdendo a confiança nos líderes, não acreditamos no que eles falam. Isso se confirma pela queda da credibilidade em alguns desses porta-vozes. A queda foi histórica no Brasil, como do CEO, do especialista acadêmico ou os representantes de ONG. Aqui a exceção são os jornalistas e autoridades do governo. Mas há, de uma maneira geral, uma perda de credibilidade bastante grande nos líderes, de uma forma geral. Não sabemos em quem confiar e não sabemos no que confiar. As pessoas perderam a crença nos tradicionais formadores de opinião e nesse mundo tão assustador e movido por crises, estamos enfrentando não apenas a pandemia do vírus, a pandemia da Covid, mas o que chamamos de uma infodemia, que é de proporções também pandêmicas. Nesse ano, o Trust Barometer mensurou se os entrevistados praticam aquilo que chamamos de informação limpa. Ou seja, você se engaja com noticiários em diferentes fontes, você verifica informações, você evita as bolhas de informação, você não amplifica informações não verificadas. E o que descobrimos é alarmante. Apenas 32% dos brasileiros dizem praticar informação limpa. Esse número, embora seja alarmante no Brasil, é até maior do que em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos é de 22%, na China de 21%, a média global é de 23%.
E no Brasil, 67% dos entrevistados compartilham ou encaminham informações que acham interessantes, seja o que for interessante para eles. E desses, apenas 36% praticam informação limpa. Mas se há um alento, de certa forma, nessa era da desinformação, é que as pessoas estão, de certa forma, reconhecendo que elas precisam entender mais sobre mídia, sobre ciência, sobre informação e adotar um comportamento diferente em relação a isso. Pedimos, portanto, aos entrevistados que nos contassem quais valores pessoais ficaram menos importantes ou mais importantes em relação ao ano passado. E priorizar a minha família e suas necessidades é o item mais importante, mas 2 itens relacionados à comunicação e à informação assumem uma posição de destaque aqui nesse ranking, que é melhorar o meu conhecimento em mídia e informação, com mais 68 pontos, e melhorar o meu entendimento científico, com mais 65 pontos. Hoje, a informação mais confiável é o meu empregador, é a fonte do meu empregador, que teve a pontuação mais alta no Brasil, com 66 pontos. 66% dos entrevistados disseram que confiam mais nas informações que eles veem nessa instituição, meu empregador. O que é absolutamente coerente com a informação que a gente vê que o meu empregador é também a fonte de maior confiança. Em meio a esses desafios, uma coisa está mais clara do que nunca. As empresas devem atuar para além dos seus territórios de negócios. Isso porque mudaram e mudam constantemente e cada vez avançam mais as expectativas dos empregados em relação aos seus empregadores. Quando os entrevistados consideram um empregador em potencial, e se cada uma dessas considerações aqui a respeito de segurança, comunicação, diversidade, tinham aumentado ou diminuído de intensidade em relação ao ano passado, o que a gente vê é que a segurança de clientes e também de trabalhadores ganha com 66 pontos. A comunicação constante com empregados passa a ser fundamental. Diversidade e representatividade na força de trabalho ganham 60 pontos. E programas de treinamento em habilidades profissionais, também correlato ao medo que as pessoas têm de perder o emprego. Quando os governos são ineficazes e ou ausentes, o que acontece é que a iniciativa privada acaba ocupando esse espaço vazio, sem fazer aqui nenhum julgamento de valor, se é o certo ou errado, mas esse é o fato, e é o fato mostrado por meio dessa pesquisa, que 68% dos brasileiros consideram que os CEOs devem interceder quando o governo não resolve os problemas da sociedade. 6 em cada 10 brasileiros acham que os CEOs devem tomar iniciativa de mudanças ao invés de esperar que o governo as imponha. E 54% dos brasileiros afirmam que os CEOs devem assumir suas responsabilidades perante o público, de uma maneira geral, e não apenas da diretoria ou de acionistas. 90% dos brasileiros consideram também que os CEOs devem se manifestar publicamente sobre questões que são relevantes para a sociedade, assumindo, de fato, uma postura corajosa. E no capítulo dedicado aqui exclusivamente à vacinação, encontramos algumas surpresas. Antes de entrar nessas informações, é apenas importante reiterar que essa pesquisa foi feita entre outubro e novembro do ano passado. Antes, portanto, da vacinação de fato começar no mundo e desse tema vacinação ganhar aqui os holofotes. As pessoas ainda não têm certeza se podem confiar na vacinação. 64% dos respondentes no mundo dizem que estão dispostos a se vacinarem até 1 ano. Esse era o dado, mais uma vez, reiterando, que nós encontramos em novembro do ano passado. Em 19 dos 28 países pesquisados, menos de 70% da população afirmou estar disposta a se vacinar num período de 1 ano. O Brasil, positivamente, fica aqui em segundo lugar nesse ranking, com 76% dos brasileiros se dizendo dispostos a se vacinar no prazo de 1 ano, atrás apenas da China. Perdão, da Índia. A Índia ocupa aqui o lugar de liderança nesse ranking.
E os dados do Trust Barometer revelam uma clara ligação entre a disposição para se vacinar e um bom consumo de informação. Globalmente, pessoas que praticam o que nós chamamos de informação limpa estão 11 pontos mais propensas a se vacinar do que aquelas que não praticam informação limpa. No Brasil, na contramão aqui mais uma vez do mundo, não há praticamente variação. Observem que esses dois públicos distintos é uma diferença aqui apenas de menos um ponto, enquanto em todos os outros países pesquisados a diferença é de mais de 2 dígitos. Como que a gente pode avançar nesse cenário tão caótico, já chegando aqui nas recomendações finais, ao final da apresentação do estudo? As empresas elas devem expandir suas funções, liderando em questões que vão para a sustentabilidade, no combate ao racismo estrutural e não apenas nas questões relacionadas a seu ambiente de negócios. É preciso liderar com fatos, agir com empatia, porque no final a gente está vendo que a sociedade está dizendo para a gente, tenho medo, e é preciso lidar para a gente tentar diminuir esse medo. Fornecer conteúdo confiável. Todas as instituições devem fornecer informações verdadeiras, imparciais e confiáveis. E no meio da crise, nós sempre vemos isso, que agir por meio de pactos, de alianças, é muito mais eficaz do que agir isoladamente. Então, empresas, governos, ONGs, instituições, de uma maneira geral, a mídia, devem encontrar um propósito comum e tomar medidas coletivas para solucionar os problemas da sociedade. Então, aqui com isso, eu chego ao final da apresentação do estudo. Vamos começar o nosso debate. Peço que os nossos convidados abram as suas câmeras e a gente vai começar aqui um bate-papo. E, por favor, quem está nos assistindo, fique à vontade para mandar perguntas por meio do chat. Bom, Luísa, vou fazer uma primeira pergunta para você. A gente queria saber, na sua opinião, qual é o papel das empresas no combate à crise gerada pela pandemia e como isso se conecta com o movimento empresarial Unidos pela Vacina. E muito obrigada por você estar aqui conosco. Obrigada, Ana Júlia. Prazer estar aí, prazer estar com o Milton e com o Vinícius também. Olha, eu gostei muito da pesquisa, muito que a gente está vendo, você vê em números, a não ser a vacinação hoje, a pessoa que é muito mais vacinado que em outubro e novembro. E isso a gente tem sentido sem pesquisa, mas o resto acho que bate muito. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que com a epidemia, a desigualdade social foi descancarada. E os empresários foram pegos muito, quer dizer, eu acho que como todo o Brasil, a gente foi pego na incompetência da gente muito grande e da impotência. De repente, eu inclusive tinha viajado em fevereiro para a Alemanha, fui para as feiras e fui lançar Mulheres do Brasil lá, e eu vi que a China não estava lá, tal, e voltou um mês antes, e nunca na Júlia falava, nossa, vai ter Covid e vai fechar tudo. Então, assim, eu acho que foi a partir de janeiro, quando deu na Itália, que começou, e com esse susto, foi a primeira vez que eu fiquei 2 dias paralisada, porque eu sou muito de ação, de ir para ação, e com esse susto, eu acho que o empresário também fechou em casa, parou de viajar, os executivos, então foi uma coisa que eles tiveram que conviver muito de perto com eles mesmos. Mas o que mais me impressionou foi o descancaramento da desigualdade social. Eu confesso a você que eu vou muitas vezes para o sertão, eu trabalho muito isso, eu já fui umas 5, 6 vezes, então eu já convivia com isso, mas eu fiquei. E aí, o que aconteceu? Os empresários se sentiram responsáveis de ajudar. E interessante que as famílias e as empresas deram mais de 6 bilhões de dinheiro para poder na epidemia. Mas é muito interessante o que a gente viu no começo, inclusive minha família e os outros falavam, olha, a gente não vai dar, a não ser para oxigênio, a não ser para isso, a não ser para hospitais, a gente quer dar uma coisa que dura. Com o descancaramento da desigualdade, não teve nenhum
que não deu até 20% para a cesta básica. Então, começou aí que a gente tiveram que assumir o básico, que é a falta de fome. E aí, com isso, e mais interessante que eu achei, um aumento do nível de consciência, que não só deram dinheiro, a maioria criou um comitê de doação, acompanhava, via chegar, isso aí trouxe um aumento de nível de confiança. Por outro lado, isso que você colocou, que me surpreende, não me surpreende, mas o número surpreende, começaram a receber muita devolução. Olha, que bom que vocês estão, que bom que vocês estão fazendo, que bom que vocês estão. Começaram a ter muito incentivo disso. Eu te confesso que há 22 anos eu sou muito apaixonada pelo Brasil, a empresa tem muitas coisas, eu nunca esperava escutar nenhuma devolução do mercado, porque o mercado o que interessa era preço, o que interessa, que era isso. E agora eu abro minhas redes sociais, inclusive o Milton do LinkedIn está aí, para receber reclamações. Nas minhas redes normais. É interessante que o pessoal fala assim, e porque eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir. Fala, olha, Luísa, eu não estou bem servida, mas eu não quero largar de comprar de vocês, porque vocês estão ajudando o Brasil. Eu nunca achei que a gente fosse escutar isso, é isso que eu quero dizer. Por outro lado, o mercado está exigindo isso, como você viu na pesquisa, que a empresa cuide do país, que a empresa tenha diversidade. Então, no mundo de mercado, quem decide é o consumidor. E no Brasil, então, que a gente teve, por causa de quase 400 anos de escravidão, dois papéis, o colonizador e o colonizado. A gente nunca assumiu um papel muito de protagonista, porque você carregou uma abolição muito mal feita, você carrega isso até hoje. E pela primeira vez, eu que lutei tanto assim para ter um espírito de cidadão, para isso te pertence, a gente viu que isso começou a nascer tanto não só no empresariado, mas como no consumidor. E ele começou a exigir que as empresas, e isso aí mostrou muito claramente, eu nem esperava que fosse mostrar tão claramente na pesquisa que você colocou. Então, quem dirige é o mercado. Então, é isso que eu tenho que te falar. Por exemplo, em 2011, quando a gente entrou na Bolsa, eu ia nos roadshow e falava da melhor empresa para se trabalhar, que a gente investe em pessoas. Eu sabia que aquilo lá não ia dar um cruzeiro de EBITDA a mais. Eu ainda brincava com o nosso CFO. Mas eu vou continuar falando. Agora, eu sou muito convidada por investidor para falar de propósitos da empresa, para investidores de bolsa. Então, você vê que há uma mudança, que aí não é uma mudança só do empresário, é uma mudança do mercado. Então, assim, mudou muito e o empresário está preocupado com a diversidade, ele está preocupado, aí o pessoal me escreve. Até que, enfim, eu falo, gente, o empresário lutou com os juros altos, com inflação alta, ele conseguiu manter a sua empresa, vamos vibrar agora com o que ele está fazendo e não vamos ficar criticando o que passou. Então, eu acho muito que realmente mudou muito a mentalidade e ele ajudou muito na epidemia. Nós fizemos o pacto de não demitir, mais de 13 mil empresas entraram nisso. Então, assim, muitos ajudaram a pequena e a média empresa, a micro e pequena empresa, muitos criaram como o Magazine, que é um programa só para isso, para pequena e média, mas não foi só nós, muita gente fez esse trabalho. Então, ajudou, eu acredito que o papel do empresariado e da sociedade civil foi muito importante na epidemia, apesar de que a gente está vivendo uma pior do que vivemos agora, nesse momento. Muito obrigada, Luísa. Milton, você vislumbra o surgimento de um novo perfil de liderança nesse contexto de pandemia e de infodemia? E qual seria esse novo perfil da liderança? Obrigado pela pergunta, Ana. Primeiro é um prazer estar aqui com você, com o Vinícius e com a Luísa. Muito interessante a pesquisa, não é exatamente, nem todos os resultados são exatamente aqueles que a gente esperaria ver, né? Alguns desapontam um pouco, né? Mas importante que a gente conseguiu traçar esse retrato do que está acontecendo hoje no país e no mundo. Então, parabéns a Edelman pelo trabalho. Respondendo a sua pergunta, eu acho que obviamente vai haver uma mudança de liderança, e quando a gente fala em liderança, a gente está falando primeiramente na alta liderança, nos CEOs, né? Mas é sempre importante lembrar para quem está assistindo que a felicidade de um colaborador numa empresa está muito mais ligada ao relacionamento que ela tem com o chefe direto dela, tá? Então pode ser um supervisor, um coordenador, um gerente, quem for. Então também são líderes da empresa. Então essa liderança não se resume somente aos cargos mais altos da organização. Mas é óbvio que com a pandemia eu acho que vai haver uma mudança no peso da importância de habilidades técnicas que sempre foram importantes, mesmo desde sempre, tá? Mas a isso se somam as habilidades, as competências comportamentais, né? E aí a pandemia, ela fez essas competências
ficarem ainda mais importantes, né? E é óbvio que, né, nesse ambiente que a gente está vivendo, com muita gente trabalhando de casa, com pessoas estressadas, com modelos de negócio que não funcionam mais, né? Que funcionários pararam de ir, pessoas pararam de comprar em lojas físicas ou passaram a ir mais em comércio eletrônico, assim por diante. Houve uma grande mudança na forma como os líderes têm que se comportar. Então, habilidades como comunicação, a resiliência, né, como suportar momentos tão duros, a resolução de problemas, criatividade para criar modelos novos de negócio que não existiam antes, né, como enfrentar situações que não estão nos livros, né. Então, por exemplo, acho que amanhã completa um ano exatamente que foi o meu último dia aí no escritório do LinkedIn, tá? Então, acho que a gente fechou o escritório, se não me engano, dia 12 de março, vai ser amanhã. Há um ano que ninguém aparece dentro do escritório, propriamente dito, todo mundo trabalha em casa, e não tinha um manual de como fazer isso, né? Então, eu acho que essas mudanças vão fazer com que tenha um novo perfil de liderança, com foco maior em diversidade, como a Luísa falou. São muitas crenças, etnias, raças, orientações sexuais, de gênero, e essa diversidade de pensamento, principalmente num mundo tão polarizado como é hoje, é muito importante para os líderes, senão fica impossível criar uma cultura corporativa adequada e criar times de sucesso, né? Nós vamos ter gestores mais empáticos, gestores que conseguem lidar com funcionários em situações familiares diferentes, tá? Então, nós temos pais que não estão conseguindo lidar bem com os filhos pequenos, que não vão para a escola, ou pessoas que estão com problemas com pessoas mais adultas, mais velhas, que estão em casa sofrendo os efeitos da pandemia. Nós vamos ver priorização de projetos mais importantes, tá? Um foco em não fazer muita coisa, mas fazer menos coisas de forma melhor, em pessoas que têm, líderes que têm capacidade de gerenciar à distância, que é uma habilidade também, a capacidade de fazer com que as pessoas produzam, independente de elas estarem no escritório ou não, tá? Esse conceito de eu quero medir seu trabalho pelas horas que você passou dentro do escritório, isso vai mudar muito, tá? E acho que, para finalizar, eu acho que os líderes, eles vão servir como ponto de, como você mesmo falou pela pesquisa, eles vão servir como ponto de apoio e referência para as orientações corretas para os funcionários, né? Então, o líder, ele vai servir de exemplo, não é só o que ele fala, mas é o que ele faz. Então, o caso do líder que fala sobre medidas de prevenção à Covid e ele mesmo vai numa reunião sem máscara ou promove um almoço que as pessoas tiram as máscaras e coloca os funcionários em risco, é um líder que não está servindo de exemplo, tá? Então, esse tipo de líder é um líder não desejável em muitas organizações. E o LinkedIn, nesse contexto todo, ele serve justamente como um espaço para que profissionais e empresas se posicionem, né? Então, hoje a gente tem no Brasil somente 47 milhões de usuários que estão usando o LinkedIn como um canal de comunicação para fomentar essa troca de informações, essa troca de melhores práticas e servir como uma ponte de conversa entre profissionais e empresas. Então, acho que realmente vai ter uma mudança no perfil de liderança, Ana. Perfeito, Milton, concordo totalmente com você. Muito obrigada. E Vinícius, qual é o papel da mídia no combate à crise gerada pela pandemia? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Ana, Edelman. Eu acho que o papel da mídia ele não muda, né? Não, eu não diria mídia, eu estou respondendo aqui por uma organização muito específica da mídia, que é uma empresa de jornalismo profissional, a qual eu represento aqui. A mídia é muito maior do que o jornalismo ou que o jornalismo profissional. A mídia tem várias facetas, ele é quase o universo. Eu estou falando de um caso particular aqui do jornalismo profissional. E a missão do jornalismo profissional é a mesma, quer dizer, é refletir, divulgar a informação objetiva, verificável, é ser crítico em relação aos poderosos, sejam eles quem forem, ter mecanismos de autocorreção, de autocrítica também, porque nós estamos atuando num mundo que a gente não consegue, apesar de gostar de enxergar tudo na sua completude, instantaneamente, isso só uma força divina conseguiria. Então, nós tateamos esse mundo para contar a melhor versão dele para o nosso leitor e, vez ou outra,
frequentemente, com mais frequência do que nós gostaríamos, nós cometemos erros. E nós corrigimos esses erros abertamente, sem tentar colocar debaixo do tapete. Então, acho que a melhor função da mídia, mas do jornalismo profissional na crise e fora da crise, é exercer o seu papel com bastante eficiência, com bastante vontade de acertar, com bastante técnica e abertamente. A gente está falando de informações que sejam objetivas, verificáveis. Por outro lado, o jornalismo também oferece aos seus leitores, no caso da Folha e no caso de vários outros veículos, um amplo espectro de pontos de vista, né? Nas suas sessões de opinião, há uma diversidade de colunistas, articulistas, as próprias opiniões das empresas que comandam os jornais são expressas em editoriais, enfim, também tem um papel de oferecer ao leitor informado, que queira se informar, um amplo leque de opiniões e pontos de vista. Então, esse é o bom papel que nós podemos oferecer na crise ou fora da crise. Muito obrigada, Vinícius. Luísa, mais uma pergunta para você. 90% dos brasileiros esperam que o CEO se manifestem publicamente sobre questões sociais. Mas o que a gente vê é que muitos executivos ainda têm receio de não agradar a todos. Como uma empresária acostumada a quebrar paradigmas, qual é o seu conselho sobre como atuar em uma sociedade polarizada? Luísa, você está no mudo, só para tirar. É o que eu mais escuto. Mas, todos assim, nós. Então é o seguinte, primeiro, eu estou convivendo agora no Unidos pela Vacina, onde a gente se manifesta que nós somos a favor da vacina, no momento onde tinha governo que era contra, governo que era a favor, e a gente teve uma adesão que eu fiquei impressionada, quer dizer, mas assim, da sociedade civil que me surpreendeu muito. Mas ainda tem crenças que tem que quebrar, tem empresas multinacionais que o CEO não pode se manifestar. Então, assim, são compliances que vêm muito antes disso. Então, eu acho que, primeiro, eu quero até salvar alguns, porque realmente eles recebem um compliance e falam, olha, Luiz, eu posso ajudar, mas eu não posso aparecer, eu não posso me colocar a favor, porque eu tenho um compliance que eu tenho que ser bem resguardado. Então, assim, eu quero colocar isso. Segundo, então, assim, primeiro eu quero resguardar que as empresas internacionais vão ter que mudar, porque hoje, como a pesquisa não é só no Brasil, mostra que o CEO tem que se colocar. Segundo, o Brasil viveu, assim, muito polarizado, e qualquer coisa que você falasse era perigoso levar para um lado ou para o outro. Mas o que as pessoas não perceberam é que isso está cansando também. Como eu quero falar para o Vinícius, que a fake news também começou a cansar. A gente escuta muito falar assim, eu quero ver uma informação verdadeira, e vai buscar nos jornais, como você chamou, que eu até anotei, informação limpa, né? Então, assim, eu não estou falando que não exista, ainda existe, mas eu escuto muita gente falando, nossa, era fake, não vão passar para frente, coisa que eu não costumava antes. Então, eu acho que agora, à medida que o mercado exigir quebrar essas normas, vão falar. Agora, eu não sei se é porque eu sou mulher do interior, eu sempre fui muito de quebrar paradigma. Eu assim, quando sai alguma coisa, eu já estou acostumada que eu não vou ser unanimidade, que isso não vai dar certo, que você vai ter que quebrar. E eu sempre quis que a empresa, desde menina, fosse uma empresa que tivesse um desenvolvimento com as pessoas. Nós estamos há 22 anos entre as melhores empresas e também ganhasse dinheiro. Então, eu falo que era como eu tivesse com uma raquete de ping-pong na mão com duas coisas. Então, assim, com propósito e com dinheiro. Não foi fácil, por até hoje ainda eu sou a única mulher do IDV, você imagina isso, há 40 anos atrás, quando eu cheguei do interior, mulher, falando porta a portão, porque eu sou lá do interior, de perto de Minas, não tendo Harvard nem GV, tendo uma faculdade da minha cidade, o tanto que não teve que quebrar. Então, assim, eu não sei se é porque eu já tive que quebrar tantos paradigmas e eu não tenho dó de mim, e eu fui criada, apesar de ser filha única, com cabeça de solução, mas hoje eu sinto que as empresas estão muito querendo fazer isso, e as empresas brasileiras que não têm esse compliance desse jeito, estão impressionantes. Eu nunca vi tanta gente se oferecendo para ajudar
Unidos pela Vacina. E a gente é bem claro, desde a primeira vez a gente falou, nós vamos ter uma área com o governo federal, com o governo estadual, estamos fazendo uma pesquisa nos 5.400 municípios, nós não podemos falar no que passou, é daqui para frente, não adianta falar, não comprou, não fez, e as pessoas morrendo do jeito que já está. E quando eu estou nesses WhatsApp muito polêmico com o presidente de empresa, eu ligo para o que está coordenando, peraí, nós estamos morrendo 3 mil pessoas e nós estamos discutindo quem vai para 2022, vai fulano, sendo que agora... Então, assim, quando você chama atenção, principalmente agora nessa retomada, eu acho que está tendo uma adesão Unidos pela Vacina, que é impressionante. É maçonaria, é Rotary, é Lions, é empresário de todo tipo. Antes de eu entrar aqui, um grande empresário me ligou e falou, Luiz, eu quero colocar minha área de tecnologia à disposição. É impressionante. Então, essa mentalidade está mudando, porque também, gente, se o Brasil não for bem, as nossas empresas vão bem até um ponto. O país tem que ir bem. Então, eu acho que está tendo essa consciência, e a epidemia, apesar dessa tristeza toda, aumentou o nível de consciência que se eu não cuidar do meu país, eu não posso cuidar também, a minha empresa não sobrevive, principalmente num país pobre, com desemprego, com uma desigualdade social igual essa, que a desigualdade social, ela afeta todo mundo. E ela é uma responsabilidade da sociedade. Então, eu acho que isso está entrando muito claro. Muito obrigada, eu concordo inteiramente com você, e como a Edelman lida com muitas empresas como uma agência de comunicação, a gente acaba sendo, de certa forma, um termômetro disso também, né? Dessa mudança de comportamento. E o que a gente nota é que as empresas verdadeiramente estão adotando uma postura muito mais corajosa, mais consciente do seu papel na sociedade. Justamente por isso, porque esse precisa ser um jogo onde todo mundo ganha, né? E as empresas, elas realmente não vão obter resultados se essa sociedade não consertar essas bases que a gente viu no estudo. Milton, uma outra pergunta para você. Os esforços para combater as fake news nas redes sociais são cada vez maiores. Você poderia citar alguns exemplos de iniciativas que têm trazido resultados? Posso, Ana. Então, acho que muito das notícias falsas que existem nas redes está muito respaldado também por perfis que não representam pessoas reais, tá? Então, é muito fácil falar, ter um comportamento de ódio na rede, mentir, compartilhar notícias falsas quando você não está associando o seu nome verdadeiro a essa informação, né? Então, eu acho que numa rede profissional, pegando o caso do LinkedIn que eu lidero, os perfis efetivamente representam pessoas reais, está linkado ao ambiente de trabalho delas, então elas têm um comportamento normalmente mais controlado dentro de uma rede, que basicamente pelos nossos termos de usuários e diretrizes de comunidade, deixam muito claros o que é permitido e o que não é permitido dentro da plataforma. Então, informação falsa, informação imprecisa, enganosa, não é permitido. E isso é monitorado, além dos nossos algoritmos, né? Então, a gente tem algoritmos com inteligência artificial que checam violência, ódio, ofensas, preconceito nos posts que são colocados. A gente tem também um lado humano de pessoas checando isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, além disso, nós temos um outro diferencial grande, é a equipe de editorial que a gente tem, que é formada por jornalistas, que faz essa checagem juntamente com o policiamento comunitário, tá? Então, a própria comunidade, os nossos usuários, eles têm qualquer um deles, no momento que ele vê um conteúdo falso, que seja inapropriado, na rede, ele tem a possibilidade de denunciar esse conteúdo. Então, no canto direito superior das publicações, tem 3 pontinhos. O usuário, ele pode denunciar, é anônimo, tá? A denúncia é anônima, tá? Os times analisam a publicação e, dependendo do caso, elas vão tomar medidas que sejam desde tirar o post do ar até mesmo suspender o perfil de pessoas que estão insistindo em fazer posts de fake news, né? Então, nessa hora além da gente de pandemia, de proliferação de mensagens falsas, além do combate às fake news, né? Eu acho que tem um outro lado, que é o incentivo à produção de conteúdo de qualidade e credibilidade, né? Então, nós temos programas muito fortes nisso aqui. Por exemplo, a própria Luiza Trajano, que é uma top influencer nossa, e assim como ela, outros top influencers e top voices são profissionais que estão no LinkedIn, que publicam com frequência conteúdo de qualidade e iniciam conversas relevantes com o público, né? E todas essas iniciativas nossas, no sentido de bloquear fake news
e de incentivar pessoas de responsabilidade, que têm uma voz ativa, a publicarem conteúdo, faz com que a gente seja reconhecido como uma rede social a mais confiável. Então, o Business Insider, que é um relatório dos Estados Unidos, durante 4 anos seguidos, quando ele avalia redes sociais mais confiáveis, o LinkedIn é número 1. Tá? Então, a gente está muito feliz com o que a gente está conseguindo gerar em termos de conteúdo de qualidade, num momento mais importante como nunca teve, né, nesse momento de pandemia. Muito obrigada, Milton. Vinícius, vou fazer uma última pergunta aqui para você e depois a gente vai abrir para as perguntas do público. Então, a Folha de São Paulo comemorou 100 anos no mês passado e, para celebrar a data, ouviu leitores e personalidades sobre pontos de melhoria. Quais os principais desafios da imprensa hoje no mundo, na sua opinião? Olha, acho que o principal desafio perdão, o principal desafio da imprensa é se manter relevante no mundo hoje. Há muita competição pela atenção do público. Essa competição sempre existiu, mas com as tecnologias de informação, redes sociais, ela se explodiu. Então, está todo mundo o tempo todo ligado na telinha, na telona, na tela intermediária. Então, o principal desafio é o jornalismo se manter relevante, se manter imprescindível, se manter confiável nessa cacofonia de ofertas de informação, que nem todas têm o compromisso que o jornalismo profissional tem de fidedignidade, de objetividade, de verificabilidade, enfim, com esses princípios, nos mantermos relevantes nesta grande cacofonia que se apresenta. Obrigada, Vinícius. Uma pergunta aqui do público que na verdade, não é direcionada para nenhum especificamente, então fiquem à vontade para responder como vocês acharem. As pessoas queriam ouvir a opinião de vocês sobre esse fato de que o Brasil, ao contrário da maioria dos outros países, não teve nenhuma mudança nesse nível de confiança num ano que foi tão surpreendente, né, tão devastador. Como é que vocês analisariam isso? O mundo inteiro, então, mostra individualmente várias oscilações grandes no nível de confiança e o Brasil fica praticamente na mesma. Luísa, Milton, Vinícius, vocês gostariam de comentar esse ponto? Eu posso rapidamente dizer que eu fiquei muito surpreso e não sei explicar, Ana. Então, assim, é muito diferente do que eu esperaria ver. Eu esperaria uma quebra de confiança ainda maior. Alguns índices que se permaneceram inalterados talvez mostrem que o brasileiro é muito... normalmente, historicamente, ele responde sempre positivamente em pesquisas, tá? Então, melhor do que outros países do mundo. O brasileiro é sempre um pouco mais positivo do que o alemão ou o japonês ou outros, tá? Então eu te diria que para mim, uma surpresa, tá? Luísa, eu acho, o que eu acho, além do que o Milton falou, é que na época que foi feito, o brasileiro custou entrar na doença mesmo, custou entrar na dificuldade aqui, até porque a gente teve uma dualidade, um falava que tinha, outro falava que não era nada, e isso teve uma influência grande. Eu não sei, Ana, mas eu acho que se fizer hoje vai mudar um pouco pelo que eu estou acompanhando as redes sociais, de um, de outros, de tudo mais, porque agora até a postura está mudando. Então, assim, parece que ele custou muito entrar, que isso aqui era uma epidemia, era uma coisa séria, e porque houve muitas dualidade. Um falava que não era nada, o outro falava que era, e ele perdeu um pouco o seu contato com as pessoas menos informadas mais profundamente. Então, eu concordo com o Milton, que tem um entusiasmo e que era fiel, né? Tem um pouco de fanatismo. Se eu votei naquele, estava muito fanatismo. Eu vou dar aqui, tudo que ele está fazendo é bom, e se eu não votei, tudo que está fazendo era mal.
Então, eu acho que houve isso. Mas hoje, o que eu estou sentindo, pela própria adesão, pelo que a gente está recebendo de Unidos pela Vacina, até que, enfim, assumiu, e acho que demonstra muito também que os empresários hoje estão mais confiáveis do que qualquer outro. Então, assim, é um pouco, sei lá, numa hora responde, eu acho que hoje isso ia ser muito mais forte agora, de fevereiro para cá, do que naquela época. As pessoas estão clamando, quando você fechava uma loja, era uma briga danada até entre os próprios comerciantes. Agora, como a gente é muito de fechar, não estou falando que é certo ou errado, mas é o que nós acreditamos, a gente recebeu muito diferente. Onde a gente fechou um estado que a prefeitura não estava fechada, e a gente sabia, porque nós temos um estudo, que lá ia ser pior. Então, se fosse antigamente, os próprios meus colegas começavam a criticar. Hoje não, tentaram fazer uma abaixo-assinada aqui em São Paulo, depois viram que a epidemia estava muito certa, que não adiantava, tinha que curar a vida. Então, acho que essa forte, essa 2.000 mortes por dia e essas coisas mudou muito, que isso é uma epidemia, que isso é sério, pegando em mais gente. Então, eu tenho certeza que mudaria, não tenho certeza, não. Acho que mudaria um pouco o que vocês colocaram. Mas concordo com o Milton que existe um entusiasmo, um otimismo que não responde que está ruim. Perfeito. Talvez já engatar nessa pergunta aqui, porque isso tem a ver com o que você está falando também. Outra pergunta que veio do público é como promover o diálogo entre empresas e governo? Acho que ambos têm que querer ter, né? O governo precisa querer ter, e a empresa precisa querer ter. Na vacina agora, no Unidos pela Vacina, a gente está tentando muito e está até conseguindo com o Ministério da Saúde, porque senão não tem jeito. Quem compra a vacina é eles. Por mais que essa lei entrou ontem, ele que está com dinheiro, e enquanto não vacinar a população. Então, assim, precisa os dois quererem. Eu já participei de vários conselhão de todos os governos que teve até agora, e também precisa que as sugestões sejam colocadas em prática. Mas eu acho que a única alternativa é unir, nesse momento tão difícil que passa o mundo, e que o Brasil passa de desemprego, de aumento da pobreza. Não tem jeito, tem que se unir os dois e buscar uma coisa só, o que é bom para o Brasil. Uma coisa só, complementando, Ana. Uma coisa que nós fazemos no LinkedIn, em particular, num momento de desemprego como esse, é tentar consolidar todas as vagas disponíveis de trabalho que existem no Brasil hoje e disponibilizá-las na plataforma, né? Então, incluindo vagas que estão publicadas em sites governamentais e outros, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem, no LinkedIn, se você olhar dentro das nossas páginas, vocês vão ver quase 500 mil de vagas de trabalho disponíveis, consolidando vagas em todos os estados brasileiros, desde presidentes, na busca de presidentes de empresa até cargos mais simples, né? Então, é uma forma de colaborar também com o país nesse momento de alto desemprego que a gente está tendo. Obrigada, Milton. Vinícius, se você pudesse responder essa pergunta aqui, a pesquisa mostra que a confiança nas empresas é maior do que a confiança no governo. Em relação às empresas com participação do governo na gestão e com ações e bolsa, como você vê a confiança depositada nessas empresas? E quanto à contribuição dessas empresas para solucionar os problemas da sociedade? Milton, Luísa, se vocês quiserem comentar essa pergunta também, fiquem à vontade. Vinícius, acho que você está com o microfone no mudo. Acho que ele talvez tenha tido aqui algum problema de conexão. Vou fazer uma outra pergunta, então, e aí depois a gente pode voltar para essa pergunta. Uma pergunta do público, eu gostaria de ouvir a visão dos panelistas sobre a importância do preparo nas lideranças empresariais no sentido de adotar uma postura empática e, de fato, falar sobre os medos de forma proveitosa no dia a dia. Posso falar? Pode, sim. O que acontece? Você já vinha vindo um movimento muito grande
onde as empresas buscavam muito o perfil do profissional técnico, que tinha uma ótima formação, que tinha trabalhado em empresas muito competentes, e já vinha um movimento muito sério, que você contrata uma pessoa pela capacidade técnica e manda embora pelo comportamento. Aí começou a ter empresa tipo a Oracle, que antes de fazer o teste de capacidade, que é muito importante, escolaridade, eles fazem 10 testes de comportamento primeiro. O Magazine no Trainee, já há uns 4 anos, sem saber de onde é, o que estudou, também faz um teste de comportamento, como é que ele lida com os estresses, como é que ele liga. Porque se percebeu que você 90% das pessoas que você manda embora é pelo comportamento do que pela capacidade técnica. Essa mudança, eu já falava isso nas minhas palestras antes, é muito profunda, gente. É muito profunda para os profissionais que vão entrar. E hoje, você percebe que as empresas e os headhunters do mundo inteiro, e principalmente os que eu conheço, estão buscando técnicas para para descobrir primeiro como é que lida as pessoas com isso. Isso vai ter uma mudança muito grande, porque as pessoas vão ter, além da capacidade técnica, ninguém está negando isso, mas você contrata até dentro da sua casa uma pessoa que faz as coisas muito bem feitas, mas tem gênio ruim, não consegue interagir, e você acaba um dia mandando embora, porque fala, olha, ela é muito competente, mas não dá. Então, essa mudança, eu já fazia isso, falava muito isso na empresa, falava nas minhas palestras, vai exigir uma mudança de comportamento dos pais, porque comportamento, empatia não se aprende na escola só, se aprende com exemplo, até de falar, eu errei, não fiz. Na minha casa, nunca ninguém saiu da mesa sem dizer muito obrigado, nunca ninguém falou, estou te pagando, você faça, porque eles podem ter dinheiro, mas não ia saber lidar com gente. Então, assim, eu acho que essa mudança está sendo muito importante, Ana, e ela vai continuar. Ela vai continuar, e isso vai fazer um aumento de nível de consciência, porque também o Milton deve lembrar bem, nós somos mais ou menos da mesma faixa, antigamente era assim, aqui você é profissional, não traga problema de casa, você não aqui é profissional, você não pode falar que não sabe, você não pode... Eu lutei contra isso desde a década de 90. Como é que um profissional que está com problema não vai levar? É uma coisa só. Então, isso eu acho que é uma mudança muito profunda e que vai vir até para a felicidade e para o encontro das pessoas. Acelerou isso na epidemia, mas se você pegar a palestra minha, isso é muito importante. Então, as empresas hoje estão buscando pessoas competentes, mas que sabem, que têm empatia e estão fazendo teste para isso. O nosso programa de trainee faz 3 testes antes para ver, para depois entrar, da onde que é, o que faz, onde estudou e tudo mais. Eu concordo muito com você. Eu sigo um lema que é o contrato caráter, porque a questão técnica a gente pode ensinar, né? Mas o comportamento, o caráter, as pessoas que de fato estão com vontade de compartilhar uma jornada de longo prazo conosco, isso você não ensina, né? Muito obrigada pela resposta. Milton, você quer comentar? Eu ia comentar, só que eu na minha visão, né, se você pegar, por exemplo, no meu caso pessoal, quando veio a pandemia, eu também fiquei assustado, eu também não sabia... tinha problemas com a minha família, tenho uma mãe que precisa fazer diálise 3 vezes por semana, tenho filhos em idade de sair, com medo também Então, eu acho que aquele conceito do líder, super-homem ou super-mulher, que tem a resposta para tudo, que não tem medo de nada, que é uma pedra de gelo enfrentando desafios, eu acho que não é mais o que os colaboradores esperam. Acho que esperam uma relação de mais transparência, uma relação de pessoas com pessoas, né? Que tem problemas, que tem medos, que precisam lavar, que no começo a gente lavava todas as compras do supermercado, que tem que fazer coisas que não faziam antes. Então, eu acho que essa transparência e tirar essa capa de super profissional, super executivo, alheio a todas as realidades do mundo, com o único objetivo de fazer a empresa um mega sucesso, eu acho que não cabe mais. Já não cabia, eu acho que num mundo como o de hoje, que a gente tem tantos problemas e que cada um tem uma situação distinta, eu acho que não é mais o que um funcionário espera de um líder, né? Eu não sei se isso se aprende em cursos, eu acho que se aprende um pouco, talvez, na relação com mentores, com coaches, com pessoas de confiança, e vendo pessoas como a Luísa falar e como outros falar, e através de textos, como se comportar com uma liderança sincera, né? Eu acho que
mais importante do que qualquer coisa, você ser transparente, sincero e honesto com as pessoas com quem você convive. Perfeito. Fazer uma última pergunta do público para a gente chegar ao encerramento do evento. Sobre as ONGs, na nossa opinião, o que gerou uma redução da credibilidade? Eu vou responder essa pergunta rapidamente. Eu acho que, na verdade, a falta de credibilidade e a redução dos níveis de confiança afetou de uma maneira geral a sociedade. E o que aconteceu, na minha opinião, é que ao longo do último ano, as marcas se associaram muito às ONGs, né, num pacto para realmente levarem campanhas adiante, mas as marcas acabaram assumindo uma posição de liderança. Então, em termos de comunicação, elas saíram à frente e elas ficaram marcas muito mais visíveis para os públicos de uma maneira geral. E as ONGs apoiaram muito isso pela sua expertise, mas acabaram ficando num segundo plano em relação às principais marcas que assumiram a liderança. Se vocês quiserem fazer algum comentário para essa pergunta também. Muito legal o que você falou, eu concordo. E também tem uma coisa, que foram muitas ONGs fragmentadas. Abria uma, tinha outra, quer dizer, com o mesmo assunto. O Grupo Mulheres do Brasil, a primeira coisa que fez, falou, nós não vamos montar nenhuma das nossas causas, a gente vai juntar o que tem. E a outra que a gente percebe é que as ONGs precisavam dar um salto de profissionalismo, de transparência. Eu não estou falando as maiores que existiam. E isso foi, como que você falou, foi muito afetado. As empresas hoje têm compliance, então elas têm que ter mais coisa para isso. E a doação, como foi feita direto, elas vivem de doação. Também sofreram na epidemia muita falta de doação. Só complementando o que você falou, que eu acho super interessante o que você falou. Bom, gente, muito obrigada, Luísa. A gente já está chegando aqui no final do nosso evento. Eu queria saber se os nossos convidados querem dar alguma palavra final. Agradeço muito a presença de vocês, a participação aqui nesse rico debate, a participação de todos os nossos convidados. O estudo completo estará daqui a pouquinho no nosso site, edelman.com.br. Milton, Luísa, Vinícius, se vocês quiserem dar uma palavra final, por favor. Bom, primeiro eu agradeço. Nós vamos ter acesso a esse material, né? Muito legal a gente passar na empresa. E eu queria fazer uma convocação para quem está nos assistindo, para as empresas. Nós não temos outra saída agora se não vacinar a população o mais rápido possível. Então, eu queria convocar vocês a entrar no Unidos pela Vacina. É um super sério. A gente tem, a partir de hoje, nós já temos um site, www.unidospelavacina.org.br. A gente tem site, a gente tem tudo. E não adianta ficar avaliando o que foi feito, o que não foi. A gente tem que se unir à sociedade civil para ajudar a vacinar o mais rápido possível. O Brasil tem uma história de vacinação muito grande, então a gente tem duas pontas. Ter a vacina, e nós estamos fazendo um trabalho na outra ponta, tem um trabalho muito de logística, de compliance, de tudo mais, para que a gente possa chegar mais perto e mais rápido. Eu não vejo outra saída a não ser vacinar 60%, 70% da população. Os países que já estão fazendo isso, já estão conseguindo trabalhar melhor, mas o Brasil não pode ficar isolado desse movimento. Então, eu convoco vocês e convoco as mulheres a entrar no grupo mulheresbrasil.org.br. Nós vamos inteirar 82 mil mulheres, a gente quer inteirar 100 mil. Me ajuda lá, viu, Milton? 100 mil, porque a gente quer ser o maior grupo político apartidário do país. Esse que eu acho que vai mexer com a sociedade civil, é um grupo pensando no Brasil e com força, porque 100 mil mulheres têm uma força muito grande política. Eu sou uma pessoa política apartidária, mas sou uma pessoa política que luta pelo Brasil. À medida que você luta pelo seu país, você é política. Muito obrigada, prazer, Milton. Eu não estou vendo muito o Fernando aí, mas eu acho que ele saiu, né? Vinícius. Mas muito obrigada a oportunidade de estar discutindo aí e de estar mais perto do Milton, que eu não conhecia, pessoal, nem pelo vídeo. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana Cláudia, que está aí também. Muito obrigada, muito obrigada. Eu queria agradecer a todos também e sugerir que, para quem tem um perfil no LinkedIn, que imagino que sejam muitos, tá? E ainda não sigam a Luísa Trajano, não sigam a Ana Julião, não sigam o Vinícius, é uma boa oportunidade, tá? De seguir pessoas que têm conteúdo muito relevante na rede, seguir a Edelman e continuar essa discussão tão importante, né, na plataforma, tá? Então, a plataforma é ótima para
que reuniões como essa, com tanto conteúdo, com tanta informação útil profissionalmente e como membros da sociedade civil, que a gente possa continuar isso aqui numa plataforma segura como é o LinkedIn hoje, tá? Então, de novo, obrigado, Ana, Luísa, um prazer de novo conhecê-la, Vinícius, a todos. Adorei participar e espero que a gente faça outra ano que vem com resultados melhores, mais interessantes na pesquisa, Ana, onde haja realmente mudanças mais alinhadas com o que a gente espera, né, da sociedade brasileira. Vai ter, você vai ver, sem otimismo vai ter algumas respostas surpreendentes. Muito obrigada, Milton. Vinícius, você está aí? Acho que o Vinícius teve algum problema de conexão, né? Ele teve. Ele teve aqui. Bom, muito obrigada a vocês. Estejamos conectados, se cuidem, vamos nos vacinar, e é isso que eu desejo a todos. Muito obrigada a vocês, um grande abraço. Obrigada.